Olá, bom dia para você, seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo e chegamos pontualmente naquele nosso horário de sempre, 8h31. E vamos juntos começar esse dia bem informado, já está aí com um cafezinho na mão? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, 24 de agosto. Vamos então conferir o cardápio de notícias de hoje. Câmara aprova a medida provisória que reajusta salário mínimo e amplia a faixa de isenção do imposto de renda. BRICS anuncia ampliação do bloco e convida 6 países. Líder do grupo Wagner estava em avião que caiu matando 10 pessoas. E uma investigação criminal será aberta para determinar as causas do acidente. Você já ouviu falar em cozinha de origem ancestral? Pois é, tem chefe peruano anunciando uma nova era na culinária. A gente fala sobre isso e muito mais a partir de agora. A cúpula do BRICS anunciou a ampliação do bloco e convidou 6 países a fazerem parte. Irã, Arábia Saudita, Egito, Argentina, Etiópia e Emirados Árabes foram aprovados para ingressar no grupo a partir de 1º de janeiro de 2024. A cúpula termina nesta quinta-feira. Vamos conferir. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa anunciou que o grupo decidiu convidar formalmente 6 países para se tornarem novos membros dos BRICS: Argentina, Egito, Irã, Etiópia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. O debate sobre a expansão do bloco dos BRICS, que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, esteve no topo da agenda durante as reuniões em Joanesburgo. Os 5 chefes de governo e de Estado do grupo se posicionaram a favor da expansão. O presidente brasileiro Lula já declarou publicamente ser favorável à entrada de vários países e demonstrou o desejo de contar com a Argentina no bloco. Nesta quinta-feira, ao discursar durante o diálogo de amigos dos BRICS, o presidente Lula afirmou que o interesse de outros países em aderir ao bloco mostra o quão relevante é a busca por uma nova ordem econômica mundial. Lula disse que com a mudança, o PIB dos BRICS se eleva para 36% do PIB global em paridade de poder de compra e 46% da população mundial. Mais de 40 países manifestaram interesse em aderir aos BRICS, informaram autoridades sul-africanas, e 22 pediram formalmente para serem admitidos no bloco. Os 6 países convidados vão ter de cumprir com algumas condições para participar do grupo a partir de 1º de janeiro de 2024. A consulta ao 4º lote de restituição do Imposto de Renda 2023 será disponibilizada aos contribuintes a partir das 10 horas de hoje. O repórter Leonardo Félix traz mais detalhes sobre esse penúltimo lote. De acordo com a Receita Federal, os valores serão corrigidos em 3,14%. No dia 31 de agosto, mais de 6 milhões de contribuintes terão acesso ao valor total de 7 bilhões e meio de reais. A correção dos valores ocorre com base na taxa básica de juros, a Selic, que atualmente está em 13,25% ao ano. No terceiro lote, pago no dia 31 de julho, a quantia foi corrigida em 2,07%. Já no primeiro lote, pago em 30 de junho, a correção foi de 1%. Segundo a Receita, 15 milhões e 600 mil restituições foram pagas até agora, com mais de 23 bilhões de reais devolvidos aos contribuintes. O quinto lote, o último a ser pago, será liberado no dia 29 de setembro, com consulta disponibilizada uma semana antes, no dia 22 de setembro. Para fazer a consulta, o contribuinte poderá acessar o site da Receita Federal, a plataforma Meu Imposto de Renda ou ainda o aplicativo móvel. A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que reajusta o salário mínimo e amplia a faixa de isenção do imposto de renda. A proposta prevê que quem ganha até R$ 2.640 por mês não vai pagar imposto de renda. O projeto, que estabelece a regra de valorização do mínimo, ainda vai passar pelo Senado. Por 439 votos favoráveis e um contrário, os deputados aprovaram nesta quarta-feira uma medida provisória que reajusta o salário mínimo e amplia a faixa de isenção do imposto de renda. A proposta começou a ser avaliada no fim do prazo, já que perde a validade na próxima segunda-feira e ainda precisa passar pelo Senado. A medida provisória tratava inicialmente apenas do aumento do salário mínimo. Publicada em 1º de maio,
o texto reajustou o valor de 1.302 para 1.320, um ganho real acima da inflação. O texto aprovado estabelece a política de valorização do salário mínimo, que entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024. Conforme a proposta, a valorização vai corresponder à soma do índice de inflação do ano anterior com o índice correspondente ao crescimento real do Produto Interno Bruto, PIB, de 2 anos anteriores. O relator, o deputado Melong Solano, incluiu na proposta a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda, que era discutida em outra matéria. A proposta foi aprovada na comissão mista do Congresso. Segundo o texto, quem ganha até R$ 2.640 por mês não vai pagar imposto de renda, valor equivalente a 2 salários mínimos. Atualmente, esta isenção é de R$ 1.903. As regras das medidas provisórias entram em vigor assim que publicadas no Diário Oficial da União, mas para virarem lei em definitivo, precisam ser aprovadas no Congresso. Pelo menos 4 projetos de lei estão em andamento na Câmara dos Deputados, com o objetivo de acabar com a circulação do dinheiro em espécie aqui no Brasil. As propostas sugerem o uso exclusivo dos meios eletrônicos para todas as transações financeiras. Vamos conferir mais detalhes na reportagem da Maria Clara Leite. Nas ruas já é difícil encontrar alguém que carregue notas. Vixe, dinheiro é difícil hoje em dia, né? É complicado, eu não ando com dinheiro geralmente não. Nos comércios, os cartões são protagonistas. São raros os pagamentos feitos com cédulas. E quando acontecem... Quando paga dinheiro não tem troco nenhum. Falta dinheiro, falta moeda, falta troco, falta tudo. Parece que as notas estão mesmo saindo de circulação. Desde 2020, a impressão de cédulas caiu 38%. Muito provavelmente, segundo especialistas, pelo aumento do uso de meios digitais de pagamento, como o Pix e os cartões. E há projetos de lei que visam não só reduzir o dinheiro em espécie, mas extingui-lo. O primeiro projeto de lei de 2016 sugere o fim da utilização, circulação, emissão e uso de moedas em espécie física de qualquer natureza e estabelece que toda e qualquer transação financeira seja realizada pelos sistemas virtuais. Em 2020, foram 2 as propostas sugerindo o fim da emissão e circulação de notas, depois de certo prazo, a partir da vigência da lei. E o último projeto, apresentado em 2021, está prestes a ser analisado pela Comissão de Defesa do Consumidor. Do ponto de vista de impacto na economia, as transações elas vão se tornar mais ágeis. E aí entra aquela famosa teoria da velocidade de circulação da moeda, né? O papel virtual ele é muito mais ágil, muito mais seguro, né? Você, para ter papel manual, você tem que ter transporte de numerário, você tem que ter cofre, você tem que ter autoatendimento, vamos dizer, ou seja, a questão de segurança também, né? Então, você tem assalto, essas coisas todas. Já o virtual, ele é um pouco assim, eu diria, imune a essa questão da segurança, embora não seja imune aos crimes cibernéticos, né? Mas, para o especialista, isso não será empecilho para a digitalização monetária. Ele reforça que o país já tem tecnologia suficiente para abolir o dinheiro em espécie. Hoje, 90% dos movimentos da economia são feitos com pessoas que têm acesso à tecnologia. Então, vai ficar o quê? Vai ficar uma parte menor que, aos poucos, vão ser tratadas de uma maneira, eu acho, uma maneira digna, né? O que precisa é respeitar essas pessoas. César Bergo lembra que com os programas do governo, como o Bolsa Família, por exemplo, milhões de pessoas que vivem em áreas mais remotas acabam entrando no sistema financeiro nacional para receber o benefício. E a tendência é que as pessoas vão ficando de uma maneira integradas nesse sistema. Ainda mais com a criação do Drex, a primeira moeda digital do país, que funcionará como uma versão virtual do real, na mesma cotação, com expectativa de lançamento pelo Banco Central no fim do ano que vem, visando, entre outras coisas, reduzir significativamente o valor gasto com a impressão de cédulas. Para você, se o dinheiro não existisse mais, faria falta? Não, eu nem vejo mais a cor do dinheiro. Na verdade, é essa.
Se for extinto, tá tudo certo. Ok, tem o Pix, tem o cartão. É a tecnologia interferindo na nossa vida. E mudando de assunto, no Rio de Janeiro, 1/4 dos crimes contra a mulher acontece em ambiente virtual. O dado foi apresentado pelo Ministério Público do Estado e compreende denúncias feitas entre janeiro e agosto, ou seja, nos primeiros 8 meses deste ano. O repórter Anderson Nascimento é quem traz agora para a gente os detalhes. A coordenadora da Ouvidoria da Mulher no Ministério Público do Rio de Janeiro, Dina Maria Furtado, divulgou que 25% dos casos de violência contra mulheres denunciados entre janeiro e agosto deste ano aconteceram no ambiente virtual. Em 2023, a Ouvidoria da Mulher recebeu mais de 1.600 denúncias ao longo do ano. Dessas, 411 eram relacionadas à violência cibernética. Os casos recebidos são direcionados ao Ministério Público de Investigação Penal, que oferece denúncia ou encaminha à Polícia Civil, se houver necessidade de obter esclarecimentos. Dina explicou que em situações de abuso ou violência contra menores, cabe às promotorias da infância analisarem cada caso para pedir à Justiça eventuais punições aos responsáveis desses menores. E agora a gente fala sobre a onda de calor que atinge o Brasil em pleno inverno. A cidade de São Paulo chegou bem perto de bater o recorde histórico para o mês de agosto e também do ano de 2023. Os termômetros oficiais atingiram a marca de 32,3 graus Celsius nesta quarta-feira, beirando os 32,5 graus registrados em 16 de janeiro durante o verão de fato. E até agora é o dia mais quente do ano na metrópole. Os dias quentes que São Paulo tem registrado não são nada típicos para o inverno. A onda de calor que a cidade vem enfrentando faz com que recordes históricos estejam prestes a serem quebrados. Os 11,5 milhões de habitantes foram surpreendidos por temperaturas quase 10 graus acima da média para agosto, estabelecida pelo Instituto Nacional de Meteorologia em 24,5 graus Celsius. Nas ruas, as pessoas estavam vestidas como se estivessem em um dia de verão. Eu gosto muito de calor, eu amo sol, então assim, não é típico, mas eu não acho ruim fazer sol no inverno. Só que eu acho que por uma questão ambiental isso é bem ruim, assim. Os termômetros oficiais atingiram a marca de 32,3 graus Celsius nesta quarta-feira, beirando os 32,5 graus Celsius registrados em 16 de janeiro, durante o verão, e até agora o dia mais quente do ano na metrópole. O impacto de São Paulo é que as doenças vão ficar cardiovasculares, que as mais sensíveis, que a população é mais sensível, a população vai ficar mais idosa, a população não vai enriquecer. No Brasil, até uma população pobre ainda, é muito susceptível à influência das mudanças do tempo. Então, onda de calor mata e onda de frio mata. E essas pessoas vão ficar mais susceptíveis, porque ondas de calor vão se suceder. E as ondas de calor, o calor mata mais qualquer outra variável meteorológica no planeta inteiro. Segundo especialistas, o clima atípico deste mês se deve a uma grande massa de ar quente e seco que se encontra sobre o Brasil. Essa massa, que eleva a temperatura, é formada por uma combinação do fenômeno meteorológico El Niño e do aquecimento global resultante das atividades humanas. Aqui em São Paulo, na região central, agora 8 horas e 44 minutos, faz 24 graus. Vamos ver se hoje esse recorde é de fato batido. Depois do intervalo, a gente fala sobre a investigação criminal que será aberta para determinar as causas do acidente aéreo que vitimou o líder do Grupo Wagner e outras 9 pessoas. E falamos também sobre a cozinha de origem ancestral. Será que estamos vivendo uma nova era na culinária? Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias para você. Jair Bolsonaro está internado desde ontem no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. De acordo com a assessoria do ex-presidente, ele está passando por exames de rotina e os médicos vão avaliar a necessidade de realizar novas cirurgias. O repórter Leonardo Félix volta com mais informações para a gente.
Bolsonaro já realizou 4 cirurgias em decorrência da facada que recebeu durante a campanha presidencial de 2018. Segundo o ex-presidente, os novos procedimentos serão para tratar de problemas no septo, refluxo e abdômen. Nas redes sociais, o assessor e ex-secretário de comunicação da presidência, Fábio Weingarten, disse que os exames são para avaliar a condição clínica. No início do ano, o médico de Bolsonaro, Antônio Luiz Macedo, disse que ele precisaria de uma nova cirurgia quando voltasse ao Brasil. Há meses, aliados esperam que o ex-presidente realize esses procedimentos. Quando Macedo deu a declaração, Jair Bolsonaro estava nos Estados Unidos, para onde viajou antes do término do mandato. Em janeiro, ele chegou a ficar internado por 2 dias em Orlando, na Flórida, devido a uma nova obstrução intestinal. Nos destaques internacionais, foi confirmada a morte do chefe da milícia Wagner, Yevgeny Prigozhin. Prigozhin liderou uma rebelião contra o exército russo. Na época, ele alegava que a guerra estava sendo travada por uma elite que não se importava com quantas vidas russas fossem perdidas. Autoridades de Moscou anunciaram a abertura de uma investigação criminal para estabelecer as causas do acidente. A agência russa de transporte aéreo confirmou nesta quarta-feira que o chefe do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, estava a bordo do avião que caiu na região de Tver, matando todos os passageiros. Em um comunicado, a autoridade acrescentou que o braço direito do líder paramilitar, Dmitry Utkin, é mais uma das 10 vítimas registradas. O Comitê de Investigação da Rússia disse que abriu um processo criminal sobre a queda da aeronave, um legacy da fabricante brasileira Embraer. Um jato executivo que viajava de Moscou para São Petersburgo caiu na região de Tver. Segundo dados preliminares, 10 pessoas a bordo morreram. Uma equipe de investigação foi enviada ao local do acidente, todos os exames periciais necessários serão feitos e um conjunto de ações investigativas será realizado para estabelecer as causas do acidente. Na Califórnia, o presidente americano Joe Biden disse não saber exatamente o que aconteceu, mas que não estava surpreso com a notícia da morte de Prigozhin. Questionado se achava que o colega russo Vladimir Putin estava por trás da queda do avião, o democrata disse: "Não há muito que aconteça na Rússia que Putin não esteja por trás, mas não sei o suficiente para dar uma resposta para isso." A queda da aeronave ocorreu 2 meses depois de o Wagner iniciar uma rebelião e uma marcha rumo a Moscou, em uma tentativa de forçar a destituição da cúpula militar russa e de receber mais apoio logístico do governo Putin para suas forças. Com a falta de chuvas no Panamá e a necessidade de deslocamento de navios, países vizinhos, como a Colômbia, têm se pronunciado e insultado o país. O presidente panamenho desmentiu que o canal estivesse fechado por falta de água. O presidente panamenho Laurentino Cortiço afirmou nesta quarta-feira que são comuns as restrições de tráfego sofridas pelo Canal do Panamá devido à escassez de água, apesar do aumento considerável de embarcações que permanecem à espera para cruzar a rota. Na terça-feira, o governo panamenho desmentiu o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que afirmou que o Canal do Panamá estava fechado por falta d'água. Petro publicou em uma rede social que o canal estava fechado devido à seca e compartilhou um vídeo que mostra navios aparentemente parados. O presidente do México, Andrés López Obrador, também mencionou no começo da semana a situação especial da rota panamenha, afetada pela escassez de água devido à seca. O canal, que utiliza cerca de 200 milhões de litros de água doce a cada embarcação que passa por ele, enfrenta uma seca. A situação obrigou autoridades a reduzirem de 40 para 32 o número de navios que podem fazer essa rota diariamente, o que provoca longas filas de embarcações em seus acessos. Segundo a autoridade do Canal do Panamá, normalmente cerca de 90 navios ficam aguardando para cruzar o canal. Atualmente, chega a 120. Depois do pior déficit hídrico registrado em 74 anos, o Uruguai encerrou a emergência hídrica em Montevidéu. O governo uruguaio pôs fim nesta quarta-feira à emergência hídrica decretada há 2 meses na região da capital para garantir o fornecimento de água potável em meio a uma seca prolongada. O presidente Luiz Lacalle Pou disse que tomou a decisão diante da recuperação de parte do fluxo dos cursos de água e dos reservatórios que abastecem a região metropolitana de Montevidéu. Moram na região 1,8 milhão de habitantes, mais da metade da população do país. Nos últimos meses, o pior déficit hídrico desde o começo dos registros, há 74 anos,
dificultou o bombeamento de água potável para Montevidéu e localidades dos departamentos vizinhos de Canelones e San José. Diante da falta de chuvas excepcional, a estatal Obras Sanitárias do Estado começou a misturar, no fim de abril, a pouca água doce disponível com fluxos vindos do estuário do Rio do Prata, fazendo com que a água da torneira saísse salgada. O melhor restaurante do mundo está localizado na cidade de Lima, no Peru. A avaliação é de um famoso ranking internacional que elege os 50 locais mais cobiçados do mundo. O chefe da casa propõe uma cozinha de origem ancestral totalmente diferente da tradicional culinária peruana. As criações são baseadas em plantas, bebidas e produtos nativos de vários ecossistemas. Vamos conferir. Aqui, onde trabalha com a esposa Pia León, o chefe não propõe sabores tradicionais da cozinha peruana, mas criações originais baseadas em plantas, bebidas e produtos nativos de vários ecossistemas. Martínez começou como cozinheiro em Londres, foi para Nova York e voltou ao Peru para trabalhar com chefes renomados como Rafael Sterling e Gastón Acúrio. Viajou depois pelas montanhas e selvas peruanas, onde descobriu ingredientes inesperados. A partir das descobertas, inventou pratos com pedaços de árvore, alga doce, fósseis de conchas e até rochas de mangue. É uma cozinha que está integrada à América Latina e tem uma mensagem de origem e uma mensagem de agricultura ancestral e conhecimento milenar. Agricultura ancestral e conhecimento milenário. Deveria haver hambre, os insumos estão aí, os ingredientes estão aí. Não deve haver fome. Os insumos estão lá, os ingredientes estão lá. Acho que temos capacidade de adaptação. Temos capacidade de trabalhar. Lutamos pela nossa soberania alimentar e não deveríamos estar subordinados a formas de consumir. A formas de consumir. Com tanta riqueza a ser explorada nos variados ecossistemas peruanos, o chefe Martínez chama atenção para a necessidade de combater a industrialização dos alimentos. Uma luta que ele acha crucial na defesa da saúde das pessoas. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações para você. Até já!